Olha só, Mateus capítulo 6, verso de número 25 diz assim, olha: por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que vocês precisam para viver, nem com a roupa que vocês precisam para vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? Ele continua: e será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, nem colhem, nem guardam comida em depósito. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode encobridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. E aí o texto continua: e por que vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem as flores no campo. Elas não trabalham nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus que investe a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então, é claro que Ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem, olha só esse texto que diz: portanto, não fiquem preocupados perguntando: onde é que vamos arranjar comida? Ou onde é que vamos arranjar bebida? Ou onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe o que vocês precisam. E Ele sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nós estamos aqui diante de um texto onde Jesus fala a um grupo de pessoas ali a respeito da busca que nós temos pelas coisas da vida, né? As pessoas estão preocupadas com o que elas vão beber, estão preocupadas com o que elas vão comer, estão preocupadas com o que elas vão vestir. O vento está batendo aqui, o vento sopra no meu rosto, né, e jogando meus cabelos aqui para um lado e para o outro, porque está muito quente aqui hoje, e aí o cabelo está meio bagunçado aqui, mas vai assim mesmo. E as pessoas andam preocupadas com essas coisas. Jesus está dizendo para as pessoas assim: olha, por que vocês estão preocupados com isso se é Deus quem provê isso para a vida de vocês? Vocês não devem andar preocupados com todas essas coisas, com comida, bebida, com o que vocês vão se vestir, porque Deus cuida das aves no campo, Deus cuida das flores e elas se vestem de forma linda. Deus também cuida do mundo de forma geral, e Ele também vai cuidar de vocês. E aí, Jesus ele nos diz algo muito importante. Ele diz assim: ponham, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Obviamente, pessoal, o texto está dizendo a respeito do que vai ser acrescentado é comida, bebida e vestida, e vestimento, aquilo que a gente precisa para as nossas necessidades, né? O texto não está dizendo que se a gente colocar o reino de Deus em primeiro lugar, a gente vai ficar rico, a gente vai prosperar, a gente vai receber tudo que a gente precisa, a gente vai receber todas as coisas. Não é isso que o texto está dizendo. Tem gente que usa esse texto para dizer que se nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, nós vamos receber todas as outras coisas, né? Tudo que a gente quiser, tudo que a gente tiver fé, a gente vai receber. Mas o texto está sendo claro, está dizendo que se nós colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar, nós vamos ter as nossas necessidades básicas, comida, bebida e roupas supridas em Deus. Deus vai suprir as nossas necessidades, não nos dá regalias ou nos dá coisas aí, porque nós colocamos o reino dele em primeiro lugar, e a gente vai ter mais do que qualquer outra pessoa, a gente vai ser mais rico que qualquer um, a gente não vai passar por problemas. Não é isso que o texto está dizendo, né? No entanto, eu acredito que você, como solteiro, deve colocar sobre a pilha dessas coisas que Deus vai acrescentar a busca por um relacionamento. Você não deve fazer como muitos hoje fazem, que é viver buscando por um relacionamento de qualquer jeito, atropelando coisas importantes da vida, queimando etapas. Eu acredito que você deve descansar em Deus, deve buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a justiça dele, e deixar que ele acrescente também em sua vida, até mesmo no relacionamento sentimental. Eu não estou pregando nenhuma heresia, eu estou só te dizendo que você deve colocar sobre a pilha dessas outras coisas que Deus vai acrescentar
a sua ansiedade para ter um relacionamento, o seu desejo de encontrar alguém, seu desejo de começar um relacionamento também deve estar na pilha dessas outras coisas. O que nós vemos hoje em dia é algo muito diferente disso. Os jovens, eles estão cada vez mais ansiosos para ter um relacionamento. Eles vivem como se ter um relacionamento fosse a prioridade deles, fosse a coisa mais importante da vida. E nessa busca por um relacionamento, eles são dominados pela ansiedade, cometem vários erros, erros que prejudicam a vida deles, erros que comprometem a felicidade deles, mas eles, ansiosos, acabam atropelando as coisas importantes da vida, queimando etapas, se ferindo e ferindo outras pessoas, né? Uma coisa que eu tenho visto as pessoas, um erro que eu tenho visto as pessoas cometerem com frequência, é o erro de entrar em um relacionamento sem estar preparadas. E por isso nós estamos tratando nesse curso aí de 8 aulas, né, aliás, 9 aulas com a introdução, 10 aulas com a conclusão, né, que nós vamos ter, sobre ser um solteiro resolvido. Todas as aulas são gratuitas aqui no nosso canal do YouTube, no nosso Instagram. Você não paga nada para assistir essas aulas, basta você ficar online aí toda quarta-feira às 22 horas para você poder assistir uma aula como essa que nós vamos dar aqui agora. As pessoas estão entrando em relacionamentos sem estarem resolvidas como solteiras, sem estarem preparadas para assumir um relacionamento. E não estando preparadas, elas acabam ferindo a pessoa com quem elas se relacionam e se ferem também, se machucam também. E esse é o motivo pelo qual nós temos aí muitos jovens depressivos, muitos jovens angustiados, muitos jovens aí que desistiram da igreja, muitos jovens que se afastaram de ministério por causa de relacionamentos, que fracassaram por causa de relacionamentos que deram errados. Tudo fruto de uma vida dirigida pela ansiedade, tudo fruto de uma vida dirigida pelo desejo de ter um relacionamento sem estar pronto, sem estar resolvido consigo mesmo. E aí na primeira aula eu falei que para ser um solteiro resolvido, você precisa descobrir o seu propósito. A gente acabou cometendo um erro e colocou a primeira aula, colocamos a segunda aula na primeira aula, né? Essa aula de hoje, ela seria na semana passada e a aula de semana passada nessa semana. Porque nada mais importante do que ter um relacionamento com Deus. Por isso a aula de hoje é essa, ó. Para ser um solteiro, um solteiro resolvido, você precisa ter um relacionamento sério com o céu. Um relacionamento sério. Para ser um solteiro resolvido, é importante que você tenha um relacionamento sério com o céu. Nós não seremos pessoas resolvidas sem antes termos um relacionamento sério com o céu. Um relacionamento de intimidade com o céu. Não adianta você viver na busca por um relacionamento, não adianta você fazer como muitos fazem, que vivem aí correndo atrás de um relacionamento, correndo atrás de alguém para ter um relacionamento, se o seu relacionamento com o céu ele não estiver resolvido. Se você não tiver um relacionamento sério com o céu, de nada vai adiantar encontrar um relacionamento na terra ou começar um relacionamento na terra. Porque pessoas que não estão resolvidas em seu relacionamento com o céu, com frequência elas começam coisas para não terminar. Com frequência elas começam coisas que elas não vão dar conta de concluir, elas não vão dar conta de levar adiante. E aí elas constroem como alguém que constrói um castelo lindo na beira da praia, ali na areia. E aí a maré vem, e leva embora o castelo que aquela pessoa construiu. Muitas pessoas estão vivendo isso na vida delas. Gente que deseja ter um relacionamento feliz, gente que deseja ser feliz na vida sentimental, mas elas estão como quem constrói um castelo na beira da praia. Elas vivem momentos felizes naquilo que elas estão vivendo, vivem momentos felizes em seus relacionamentos, mas com frequência elas experimentam o fracasso de seus relacionamentos. Por quê? Porque elas estão como quem constrói um lindo castelo de areia na beira da praia para a maré subir e levar esses relacionamentos embora. E aí, eu tenho visto uma geração extremamente ansiosa para ter um relacionamento, colocando o relacionamento como se fosse aquilo que há de mais importante na vida e como se não existisse nada melhor e mais urgente, mais importante e mais sério do que ter um relacionamento na Terra. Tem gente que está vivendo como se a coisa mais séria, mais importante, mais urgente fosse ter um relacionamento na Terra. Algumas pessoas estão fazendo de tudo para ter um namoro, elas fazem posts nas redes sociais, elas tentam chamar a atenção de outras pessoas, elas tentam atrair a atenção para elas a fim de conseguir um relacionamento, elas entram e saem em relacionamentos, elas saem ficando com todo mundo, saem permitindo que outras pessoas aproveitem delas.
saem entrando e saindo de relacionamentos vazios, dispostas, buscando um relacionamento sério, buscando alguém que possa amá-las, alguém que possa preencher o vazio da vida delas. E elas estão como que estivessem desesperadas para ter um relacionamento, inclusive na igreja. Muitos jovens cristãos estão como se estivessem desesperados para ter um relacionamento. A gente percebe isso, e um dia eu fiz uma brincadeira durante um congresso de jovem, eu disse que se os jovens cristãos buscassem a Deus tanto quanto eles buscam um relacionamento aqui na Terra, se eles buscassem a Deus tanto quanto eles estão buscando um parceiro, possivelmente Jesus já teria voltado para levar a igreja dele, porque nós estaremos numa busca tão ardente, numa busca tão profunda por Deus que ele não resistiria, né? Ele fala, não, tem que buscar esse pessoal lá, porque eles estão me buscando demais, eles estão me desejando demais. Mas na verdade não, nós estamos mais preocupados com essa vida, mais preocupados com a vida nessa terra do que com a vida no céu. E a gente se esquece que a vida nessa terra ela dura um curto espaço. E depois desse curto espaço, que é muito importante, nós vamos viver um tempo chamado eternidade. E é lá que faz toda a diferença. Então não adianta você viver aqui, ó, você ser feliz aqui na Terra, durante a sua vida aqui na Terra, se você não estiver juntando para a eternidade. Se você não estiver apontando a sua felicidade para o que você vai viver lá na frente. Porque o máximo que vai acontecer é você ser uma pessoa feliz em 60, 70, 80 anos, mas vai perder a eternidade, vai perder a felicidade por toda a eternidade. Então, nós devemos buscar um relacionamento na Terra? Sim, devemos buscar um relacionamento na Terra, mas nós também devemos buscar e colocar como mais importante na nossa vida ter um relacionamento com Deus, um relacionamento sério, profundo com Deus. Nós não devemos fazer como as pessoas estão fazendo por aí, viver em busca de um relacionamento como se fosse mais importante, inclusive mais importante do que o relacionamento com Deus. Jesus vai dizer em Mateus que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como nós amamos a nós mesmos. Nós vemos uma inversão desse mandamento nos dias de hoje. As pessoas estão amando o próximo sobre todas as coisas e a Deus de qualquer jeito. As pessoas estão amando mais um relacionamento na terra do que um relacionamento no céu. Elas perderam a referência desse versículo, a referência de amar a Deus sobre todas as coisas. E como nós podemos provar que as pessoas estão amando mais as pessoas, estão amando mais as coisas dessa terra do que a Deus? É muito simples. Quando uma coisa é mais importante do que Deus na sua vida, você está amando mais essa coisa do que amando a Deus. Quando algo é mais urgente para você do que ter tempo com Deus, você está amando mais aquilo do que a Deus. Quando você peca, sabendo que você está pecando e ofendendo a Deus, você está dizendo que aquele pecado, viver as emoções, os sentimentos, os prazeres que aquele pecado te dá, é mais importante do que agradar a Deus. E, consequentemente, você está dizendo, eu amo mais a satisfação que esse pecado me dá do que agradar a Deus, do que eu amo a Deus. Quando, por exemplo, um casal de namorados, eles sabem que o sexo antes do casamento é pecado, que Deus determinou que o sexo fosse feito dentro do casamento, mas eles decidem pecar para satisfazer o parceiro, porque o parceiro diz que se não fizer sexo com ele vai embora, porque o parceiro está pressionando, aí ele decide, olha, eu sei que é pecado, mas eu vou fazer isso aqui. Quando ele toma essa decisão de fazer algo, sabendo que é pecado, para agradar outra pessoa, ele está dizendo que ele ama mais aquela pessoa do que ele ama a Deus. Afinal, se ele amasse a Deus, ele resistiria ao pecado e assumiria os riscos de resistir ao pecado. Mas como ele ama mais aquela pessoa e tem mais medo de perder aquela pessoa do que de perder a presença de Deus, ele satisfaz aquela pessoa. Ele busca satisfazer aquela pessoa porque ele tem medo de perder a pessoa, mas ele não tem medo de perder a Deus. Ele acha que não, Deus é misericordioso, ele vai me perdoar e vai dar tudo certo. Mas não. Nós precisamos entender que ele é misericordioso, sim, que ele nos ama e que ele nos perdoa. Mas nós devemos corresponder a essa misericórdia, esse amor e esse perdão, amando ele mais do que tudo, buscando a ele mais do que tudo e abrindo mão da vida carnal, da vida pecaminosa, para viver no centro da vontade dele. E aí, olha só, não adianta nada você desesperar por um relacionamento na terra se o seu relacionamento com o céu não estiver resolvido. Não adianta, você vai começar 1, 2, 3, 4, 5 relacionamentos na terra e nenhum deles vai dar certo, porque enquanto seu relacionamento com o céu não estiver resolvido, você não vai ser uma pessoa satisfeita, uma pessoa feliz. Eu me lembro que em João capítulo 4, Jesus está passando por Samaria e ele para na beira de um poço e manda os seus discípulos irem comprarem comida. E enquanto Jesus está ali, chega uma mulher samaritana para tirar água no poço.
E Jesus e aquela mulher samaritana começam a conversar, começam a trocar uma ideia ali sobre o contexto local, sobre uma sede que aquela mulher carregava. E ele fala com ela, olha, você vem buscar água aqui todo dia e tudo, mas se você soubesse com quem você está falando, você me pediria, eu te daria a água da vida. Eu te daria uma água que faria com que você não voltasse a ter sede nunca mais. E aí aquela mulher pensou, poxa, se você pode me dar essa água, então me dá dela. Eu quero essa água que faz com que eu não tenha mais sede, eu quero essa água que faz com que eu não venha mais a esse poço para poder beber água e levar água para minha casa. Jesus falou, eu te dou essa água, mas faz um favor para mim, vai lá e busca o seu marido, chama o seu marido. E quando ela ouve isso, provavelmente ela fica muito constrangida, porque ela não tinha marido, ela estava morando com um homem que era o quinto homem que passou pela vida dela. Ela já havia tido 5 maridos, era o sexto, a sexta pessoa que passou pela vida dela. São 6 homens, aquela mulher vivia com uma sede profunda de ter alguém, de pertencer a alguém, de viver uma vida feliz ao lado de alguém. Mas ela não entendia que a felicidade ao lado de uma pessoa passa pela felicidade ao lado de Deus, passa por uma vida resolvida com Deus. Enquanto nós não tivermos uma vida resolvida com Deus, nós vamos experimentar o fracasso em todas as outras áreas da nossa vida. E como solteiros, enquanto o seu relacionamento com Deus não estiver certo, você não estiver numa busca e num relacionamento íntimo com Deus, você vai experimentar fracasso na sua vida emocional, na sua vida profissional, na sua vida de estudos, enfim, onde é que você colocar as suas mãos até que você tenha um relacionamento profundo com Deus. Algumas pessoas me dizem, mas poxa, eu não entendo por que eu quero muito fazer as coisas, mas sempre que eu vou fazer não dá certo. Eu tento fazer, mas não dá certo. Eu sempre experimento fracasso, tristeza, é porque a sua vida com Deus, o seu relacionamento com Deus ainda não está resolvido. Você está querendo resolver a sua vida nessa terra, nesse espaço que nós chamamos de existência, de vida, que vai durar no máximo 80 anos, mas você não está preocupado com a sua eternidade. A sua eternidade resolvida resolve a sua vida na terra também. Quando você está com a sua vida eterna, com a sua salvação eterna garantida, quando você tem relacionamento com Deus e você está desfrutando de relacionamento com Deus, a sua vida na terra ela começa a se resolver também. Nós vivemos aí um conjunto de coisas, né? Um conjunto. Se não tiver resolvido espiritualmente, nada resolvido também de forma humana, aqui na terra, né? De forma física, não tem jeito. Então, para nós sermos solteiros resolvidos, nós precisamos estar resolvidos em nosso relacionamento com o céu. Deus precisa ser nossa prioridade. Deus precisa ser aquilo que a gente tem de mais importante. Nada deve ser mais importante que Deus. Nós devemos ser como aquele homem que andava por um campo e encontrou um tesouro, e o que ele faz? Ele vai para casa, ele vende tudo que ele tem e compra aquele campo para ele poder ser dono daquele tesouro. O que isso quer dizer? Quando nós encontramos a Deus, tudo perde o valor. Quando nós encontramos Jesus, todas as outras coisas perdem o valor. Não há nada mais importante do que viver um relacionamento com Jesus quando nós o encontramos. E deve ser assim. A vida com Deus e o relacionamento com Deus deve ser a nossa prioridade. Nada pode ser mais importante que isso. E eu bato na tecla de que o primeiro amor da vida de um jovem cristão deve ser Deus. O primeiro amor na sua vida tem que ser Deus. Antes de você começar um relacionamento na terra, antes de você buscar alguém para ter um relacionamento aqui, você precisa estar resolvido com o seu relacionamento com Deus. Porque os relacionamentos da terra são bons, mas eles não vão durar a eternidade como o seu relacionamento com Deus vai durar. O relacionamento mais importante da sua vida é o relacionamento com Deus. E você precisa priorizar esse relacionamento. Precisa levar esse relacionamento a sério para que você seja um solteiro resolvido. Agora, por que é importante ter um relacionamento com o céu para ser um solteiro resolvido? Essa é a pergunta aqui, que é a pergunta mais importante de hoje. Por quê que ter um relacionamento com o céu é importante para ser um solteiro resolvido? Bom, a primeira resposta que eu tenho para essa pergunta é que ter um relacionamento com o céu nos livra da ansiedade. Ter um relacionamento com o céu já nos livra da ansiedade. Quando você vai ler Filipenses capítulo 4, você vai ver, se não me engano, no verso 8 ou no verso 12, o apóstolo Paulo dizendo assim: irmãos, não andem ansiosos por coisa alguma, mas orem a Deus e apresentem a Deus toda a ansiedade de vocês, aquilo que está inquietando o coração de vocês. Orem e apresentem a Deus a sua ansiedade. Quando nós temos um relacionamento com o céu profundo, nós somos livres da ansiedade. E a ansiedade é o problema da nossa geração. Entenda isso, ó, ansiedade. A ansiedade
é o seu problema. É a ansiedade que tem levado você a cometer erros gravíssimos na sua vida. Foi a ansiedade que fez você beijar aquele sapo achando que era um príncipe. Foi a ansiedade que fez você beijar aquela mulher que hoje você olha para trás e fala, meu Deus, como que eu pude ficar com aquela pessoa? A ansiedade tem nos levado a fazer escolhas terríveis, escolhas que comprometem a nossa vida. Quando nós não temos um relacionamento sério com o céu, nós somos dominados pela ansiedade. E toda pessoa dominada pela ansiedade faz escolhas que prejudicam a vida dela. Toda pessoa dominada pela ansiedade, ela acaba atraindo, olha, resultados muito negativos. A ansiedade nos traz resultados negativos. É a ansiedade que faz você escolher alguém de maneira errada. É a ansiedade que faz você precipitar ao começar um relacionamento. É a ansiedade que faz você ignorar coisas em relação ao caráter da pessoa, coisas importantes que você deveria ver. Está tudo mostrando que vai dar errado, mas você, por causa da ansiedade, você acredita que tudo que está mostrando está errado. Na verdade, é aquilo que está errado. Não é o relacionamento que está errado. São as pessoas que não querem ver você bem. São as pessoas que não acreditam na sua felicidade. Por quê? Porque a ansiedade te cega. A ansiedade te impede de ver que aquilo não vai dar certo. A ansiedade é como se fosse um impulso para o erro. É como se fosse um impulso para você cometer um erro. E aí, por causa da ansiedade, você não enxerga tudo que está mostrando que aquele relacionamento vai dar errado. Está tudo dizendo que vai dar errado, está tudo dizendo que não vai dar certo, mas você acaba acreditando que vai dar certo, porque a ansiedade está te impulsionando, está te levando a acreditar que aquilo vai dar certo. E nós não podemos permitir isso, pessoal. Quando nós temos um relacionamento com o céu, nós somos livrados da ansiedade. Ter um relacionamento com o céu é crer que Deus está no controle de tudo. E quando nós cremos que Ele está no controle de tudo, a ansiedade vai embora e nós não somos mais dirigidos por ela. Tudo bem o não cristão viver ansioso, tudo bem o não cristão viver atropelando coisas importantes da vida por causa da ansiedade. Tudo bem alguém que não conhece a Deus e não se relaciona com Deus viver cometendo erros por causa da ansiedade, mas nós cristãos que conhecemos e amamos a Deus, que temos um relacionamento com Deus, nós não podemos viver dominados pela ansiedade, porque nós sabemos que nós podemos, olha, confiar em Deus. Nós não podemos viver dominados pela ansiedade, porque nós sabemos que nós podemos confiar nele. Nós sabemos que nós podemos acreditar que Ele está cuidando de tudo, que Ele está cuidando do nosso futuro e que nós não devemos viver ansiosos, porque Ele é soberano e Ele cuida de tudo. Não há nada neste mundo que Deus não esteja por trás. E se Deus nos entregou o Filho, que é o que Ele tinha de mais importante, se Ele enviou o Filho para morrer no nosso lugar, será que Ele não vai cuidar da nossa vida sentimental? Será que Ele não vai cuidar do nosso coração? Um engano que o diabo tenta colocar na vida de todas as pessoas é dizer que Deus não se importa com a vida sentimental delas. Isso é um engano. Deus se importa com todas as áreas da sua vida. Deus tem um plano para todas as áreas da sua vida. E quando você tem um relacionamento com o céu, você confia em Deus, você sabe que pode confiar nele, você sabe que ele tem um plano e você pode descansar nesse plano, porque nada vai impedir esse plano de dar certo. Entenda uma coisa, nada vai impedir o plano de Deus de dar certo na sua vida. Nada vai impedir. Então, para você ser um solteiro resolvido, você precisa ter um relacionamento com o céu para que você seja livre da ansiedade, você não viva metendo os pés pelas mãos, você não viva cometendo erros, você não viva em apuros, movido pela ansiedade. Qual que é, então, a segunda resposta para essa pergunta? Por que é importante ter um relacionamento com o céu? É importante ter um relacionamento com o céu porque quando nós temos um relacionamento com o céu, Deus nos supre por completo e nos livra de viver buscando em pessoas o que só Ele pode nos dar. Deus nos supre. Olha só, imagina que você é uma jarra. Isso quase uma caneca, né? Imagina você essa caneca aqui. Vamos imaginar que é uma caneca. Que aí fica melhor a caneca do que a jarra, porque eu sou um ótimo desenhista, né? E aí
A gente desenha uma jarra, sai uma caneca. Imagina que você é uma caneca. Sem Deus, sem um relacionamento com Deus, você é assim. Você está vazio, ó. Você tem um pouquinho ali de água, e esse pouquinho de água que tem na sua vida é como se fossem as alegrias momentâneas. Aí pinga um pouquinho aqui, pinga um pouquinho, você sente que está cheio. Né? A vida vai te conquistando, as coisas da vida vão te agradando, vão te satisfazendo, e os golinhos que vai pingando, você sente que está cheio. Você sente, não, isso que eu quero, eu preciso de mais, eu quero mais, eu quero mais. Mas por que as pessoas elas vivem aí se tornando viciadas em drogas, viciadas em tecnologia, viciadas em relacionamentos, viciadas em uma infinidade de coisas? Por quê? Porque elas estão vazias e qualquer coisa que pinga aqui dentro, para elas já é demais. Para elas é emocionante demais. Mas quando nós temos um relacionamento com Deus, pessoal, a gente é completo, a gente é cheio, transbordando, a gente transborda. E aí, a gente não vive buscando nas pessoas o que só Deus tem para nos dar. A gente não vive buscando nos relacionamentos o que só Deus tem para nos dar. Mas quando nós estamos vazios dele, qualquer coisa é suficiente. Qualquer coisa agrada mais, qualquer coisa atrai mais. O problema da pessoa que vive buscando em relacionamentos, em pessoas e coisas que só Deus pode dar, é que ela é como um doente em fase terminal com câncer, que está tratando o câncer com dipirona. O câncer não pode ser tratado com dipirona. Da mesma forma que o vazio que tem dentro da sua alma não pode ser tratado com pessoas, relacionamentos e coisas. Só existe uma pessoa que pode te suprir por completo, e ela é Deus. Enquanto você não for suprido por Deus, enquanto você não tiver resolvido no seu relacionamento com Deus, você vai viver como um mendigo emocional, buscando em pessoas e em coisas aquilo que só Deus pode te dar. Você vai viver em busca de Deus nas pessoas, nas coisas, nos relacionamentos, vai entrar e sair de relacionamentos. Por quê? Porque você está vazio, você está insatisfeito e você não entendeu ainda que a única pessoa que pode satisfazer é Deus. Então, para ser um solteiro resolvido, você precisa ser cheio de Deus. Você precisa ter um relacionamento íntimo com Deus, um relacionamento íntimo com o céu, para que você não seja vazio. Porque se você for vazio, você não será resolvido. Ao contrário, você vai viver entrando e saindo de relacionamentos, esperando que um relacionamento supra. E aí você começa um relacionamento muito bem, está muito feliz ao lado de alguém, vem aquela sensação de que agora vai e de repente não vai, o relacionamento termina, você se frustra, você machuca a pessoa e você pensa assim, o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu é que você ainda não está resolvido com Deus. Você ainda não está cheio de Deus. E por não estar cheio de Deus, você cobra o outro mais do que o outro pode fazer. Você exige do outro mais do que o outro está preparado para dar. Você briga demais com o outro, você não está satisfeito com o outro e por isso o relacionamento não dá certo. Porque você está vazio e o outro não é capaz de te satisfazer, mesmo que ele queira, mesmo que ele se esforce, mesmo que ele tente muito, que ele deseje muito fazer isso, ele não é capaz. Por quê? Porque você está vazio e ninguém consegue satisfazer alguém que está vazio. Outra coisa, pessoal, ter um relacionamento sério com Deus nos livra da dependência emocional. Dependência emocional. Isso é algo assim urgente de ser tratado, urgente. Ó, o rapaz conheceu a menina, a vida do cara não estava lá muito boa nada, e ele conheceu a mina aqui, e os dois, ao se conhecerem, por ele ser vazio aqui e por ela ser vazia aqui, os dois acreditam que nós vamos viver juntos para sempre, nada vai impedir esse relacionamento de dar certo. Ele nasceu para mim, eu nasci para ele, e os dois se entregam, os dois se lançam no relacionamento, os dois vão acreditando que aquilo vai dar certo, e eles vão se envolvendo sem reservas, sem pensar que alguma coisa pode acontecer e impedir aquele relacionamento de dar certo, e aí eles vão criando laços, vão criando cada vez mais vínculos, vão se tornando dependentes um do outro, e eles acreditam que não são mais felizes sem esse relacionamento.
Eles vivem acreditando que se esse relacionamento acabar, acabou a felicidade, eles não serão felizes. Então eles fazem de tudo para isso aqui continuar, para isso aqui dar certo. Ele tolera coisas dela que ele não deveria tolerar. Ela tolera coisas dele que ela não deveria tolerar. Ele é mal educado com ela e ela acha que não, ele está sendo mal educado porque ele está com um problema lá. Ela se comporta inadequadamente com ele e ele não, tenta arrumar uma desculpa para o comportamento inadequado dela, porque eles são dependentes um do outro, eles não conseguem se ver sem um ao outro, não conseguem se ver sem esse relacionamento. E eles vão ficando em um relacionamento doentio, problemático, cheio de problemas, cheio de sinais de que não vai dar certo, mas eles acreditam que não serão felizes sem esse relacionamento. Eles estão sendo machucados, estão feridos, estão fazendo de tudo para o relacionamento dar certo. Sabe, você vê na cara deles que eles não são felizes, que eles não estão bem. Mas eles acreditam que não vão ser felizes sem esse relacionamento, eles estão dependentes. E aí, caso esse relacionamento acabe, caso esse relacionamento acabe, esse cara pensa num monte de besteira. Ele quer acabar com a vida dele porque aquele relacionamento acabou, ele acha que nunca vai encontrar alguém melhor. E ela também, ela pensa um monte de bobagem, ela se afasta da igreja, se afasta dos ministérios da igreja, vai para o mundão, se perde, porque para ela aquilo que era importante acabou, o relacionamento com ele acabou. E não há nada mais agora que vai trazer felicidade para ela, porque o relacionamento acabou. Eles se tornaram dependentes um do outro. Como um usuário de droga fica dependente das drogas, eles também ficaram dependentes um do outro. E eles acreditam que não vão ser felizes sem aquele relacionamento. Ter um relacionamento com Deus nos livra disso. Uma pessoa que tem um relacionamento com Deus, ela não vive em relacionamentos doentios, em relacionamentos problemáticos. Ela sabe, entendo o que eu estou te falando, ela sabe até que quando ela pode permanecer em um relacionamento, ela entende até quando o relacionamento está fazendo bem e quando o relacionamento está fazendo mal. E ela sabe, discerne, que quando o relacionamento está fazendo mal, acabou o tempo dela naquele relacionamento. Não importa o quanto vai doer, não importa se ela vai chorar 1, 2, 3, 4, 5, 6 noites. Não importa se ela vai chorar 30 dias. Ela sabe o valor dela, ela sabe o significado da vida dela e ela não permanece em um relacionamento doentio porque ela sabe que é importante para Deus, ela sabe que pode confiar em Deus e ela não vive dominada pela dependência emocional. Ela não vive dominada pela dependência emocional. Ao contrário de muitas pessoas que estão aí dominadas pela dependência emocional. Dominadas mesmo pela dependência emocional. E aí, por último, um relacionamento com o céu nos torna parecidos com ele. Quando nós temos um relacionamento com o céu, nos torna parecidos com ele. E aqui está o ponto mais importante de ser um solteiro resolvido. Aqui está a questão mais importante, a questão que fecha o nosso tema. Sabe por quê? Pedro era um cara extremamente truculento. Pedro era um bárbaro. Pedro tinha palavras ásperas. Pedro era problemático, Pedro queria matar as pessoas que vinham contra ele, Pedro queria que fogo caísse do céu sobre uma cidade que não se arrependeu após a pregação. Pedro era um cara muito nervoso, arrancou a orelha do soldado. Pedro não tinha jeito com aquele cara, ele era um cara problemático. Mas Pedro andou com Jesus durante 3 anos. Durante 3 anos ele anda com Jesus. E durante esses 3 anos que Pedro andou com Jesus, Pedro foi transformado no caráter dele, Pedro foi transformado na maneira de falar, Pedro foi transformado em diversos aspectos, tanto que quando ele estava lá presenciando o julgamento de Jesus, chega uma pessoa para ele e fala assim, mas você é um deles. Você andava com aquele homem que está ali. E Pedro diz, eu não andava não. E aí passa uma vez. Daqui a pouco eles olham para ele e falam, você é um deles, você andava com ele. Não, eu não. E aí passa a segunda vez. E na terceira vez alguém vem interpelar Pedro e diz assim, você é um deles, você andava com ele. E Pedro diz, não, eu não andava não. A pessoa fala assim, mente, você está mentindo. Você é um deles sim, porque o seu modo de falar é parecido com o dele. O jeito de falar de Pedro se tornou parecido com o jeito de Jesus. Por quê? Porque Pedro teve um relacionamento sério com o céu. E quando nós temos um relacionamento sério com o céu, nós vamos nos tornando mais parecidos com Jesus. Nós vamos nos tornando mais parecidos com Deus. E o alvo da nossa vida, o alvo da sua vida para ser um solteiro resolvido é ser semelhante ao Filho de Deus, é ser semelhante a Jesus. Portanto, para ser um solteiro resolvido, você deve fazer uma pergunta importante antes de fazer qualquer coisa.
Você deve perguntar a você mesmo isso aqui, ó. O que Jesus faria? Essa pergunta tem que nortear a sua vida, tem que nortear suas decisões, tem que nortear a sua escolha. Essa pergunta tem que fazer diferença em toda a sua vida, durante toda a vida. Se você for fazer algo, você tiver que fazer uma escolha, você tiver que tomar uma decisão, você tiver que se comportar de algum modo, você se pergunta a você mesmo o que Jesus faria no meu lugar. E assim você se torna um solteiro resolvido. É quando você responde às pressões da vida da maneira que Jesus responderia, é quando você dá uma resposta para algo que te machucou da maneira que Jesus responderia, é quando você se comporta nos lugares onde você está, como Jesus se comportaria, você se torna uma pessoa resolvida. Você começa a se tornar um solteiro resolvido porque você segue o exemplo maior que existe, que é o exemplo de Jesus. Nós jamais conseguiremos ser iguais a Ele. Iguais nunca, mas semelhantes é possível. Nós podemos ser semelhantes a Ele. Nós podemos perguntar a nós mesmos antes de tomar decisões, antes de fazer qualquer coisa, o que Ele faria se Ele estivesse no meu lugar? O que Ele faria se Ele estivesse no meu lugar? E a partir daí, a gente começa a tomar decisões, a gente começa a fazer as coisas perguntando o que Jesus faria se Ele estivesse no meu lugar? E aí, eu quero encerrar aqui compartilhando com você algo muito interessante. Muito interessante. Olha só. A Bíblia vai contar a história de um moço chamado Isaac. Isaac. Olha só. A Bíblia vai dizer... Quer ver? Que Isaac tinha 40 anos e ainda estava solteiro. Entende uma coisa? Solteiro aos 40 anos. Não é solteiro de qualquer jeito, não. Olha só, Gênesis capítulo 25, verso 19, diz assim, ó, esta é a história de Isaac, filho de Abraão. Isaac tinha 40 anos quando casou com Rebeca. 40 anos, pessoal. Hoje a gente vê a brincadeira, a menina de 12 anos colocou no Facebook, não aguento mais esperar. Esperar o quê? O presente do Natal? Esperar o Papai Noel chegar? Mas hoje nós temos uma geração de 12 anos ansiosa para ter um relacionamento, dizendo que não aguenta mais esperar. Nós temos, gente, é um absurdo. Nós temos jovens que estão com 20 anos, que estão dizendo que não aguentam mais esperar, que não acreditam mais no amor porque ele não vem. Isso é um absurdo. Jovens de 25, 30 anos que não acreditam mais no amor. Não acreditam mais porque ele não vem. Acham que vão ficar sozinhos para sempre. Isaac está aqui, 40 anos, solteiro. E ser um solteiro igual Isaac, pessoal, não é fácil não, sabe por quê? Isaac era estrangeiro. Pensa o que é ser estrangeiro. Estrangeiro é o seguinte, chega uma pessoa na sua igreja de outra cidade, chega um cara na sua igreja de outra cidade, todo mundo começa a olhar para aquele cara, as meninas tudo começam a olhar para aquele cara. Chega uma moça nova na sua igreja, ela vem de outra cidade, todo mundo começa a olhar para aquela moça nova. Isaac era estrangeiro, ele era alvo dos olhares das pessoas naquele lugar onde ele estava morando. Não só isso, além de ser estrangeiro, ele era bonito, né? Ele atraía a atenção. Além de ser estrangeiro e bonito, ele era rico. Isaac era rico. O pai dele, Abraão, era dono tinha posses. Isaac era rico. E isso atraía a atenção. Isaac provavelmente tinha um porte físico avantajado. Por quê? Porque ele era caçador. Né? Então tudo isso contribuía para que Isaac pudesse ter um relacionamento com qualquer outra pessoa. Agora, além disso, as mulheres do lugar onde Isaac estava morando, um lugar chamado Canaã, eram mulheres fáceis. Para Isaac ter um relacionamento era só ele dar uma volta, passear, e já tinha mulheres caindo em cima dele, chamando a atenção dele, querendo ter um relacionamento, flertando com ele. Então ser Isaac aos 40 anos solteiro não é fácil. Assim como não é fácil para você hoje estar aí solteiro, estar aí às vezes sem um relacionamento. Não é fácil. Mas por que Isaac não estava desesperado para ter um relacionamento? Porque não estava, olha só. Quando você lê Gênesis capítulo 24, você percebe que foi o pai de Isaac que entende que o momento de Isaac ter um relacionamento chegou. É Abraão que chama o servo e manda o servo a Mesopotâmia buscar uma esposa para Isaac. É Abraão que entende, olha, o momento de Isaac ter uma esposa chegou.
Por que é o pai que tem iniciativa e não Isaac? Por que não é Isaac que fica pedindo ao pai, pai, arruma uma esposa para mim? Por que não é Isaac que tem um relacionamento com todo mundo, que sai pegando todo mundo, que fica com um, fica com o outro, fica com o outro? Qual que é o segredo de Isaac para ser um solteiro aos 40 anos e não estar ansioso, não estar desesperado para um relacionamento? Aqui está o segredo de Isaac. Ó. Gênesis capítulo 24, 63, diz assim, ó, Isaac havia saído à tardinha para dar um passeio no campo e orar. Isaac saía à tarde, no meio da tarde, para passear no campo e orar. Ele meditava, ele tinha tempo com Deus, ele tinha relacionamento com Deus, ele abandonava as responsabilidades, os afazeres, os compromissos, ia passar tempo com Deus durante a tarde. Deus era a prioridade de Isaac, e por Deus ser a prioridade de Isaac, Isaac estava satisfeito em Deus, de forma que ele não dependia de mais nada, de ninguém, de relacionamento nenhum, de pessoa nenhuma para ser feliz, ele tinha tudo o que ele precisava em Deus. E é esse ponto que Deus quer que você chegue. Talvez quando você chegar a esse ponto de entender que tudo que você precisa está em Deus, vai acontecer com você o que aconteceu com Isaac. Olha só, Isaac havia saído para poder orar, e ele, olha só, ele viu que vinham vindo camelos em sua direção enquanto ele orava. Rebeca também olhou, e quando viu Isaac, desceu do camelo, e perguntou ao empregado, quem é aquele homem que vem andando pelo campo na nossa direção? É o meu patrão, respondeu ele. Aí ela pegou o véu e cobriu o rosto. O empregado contou a Isaac tudo o que havia acontecido. Olha só, enquanto Isaac orava, enquanto Isaac tinha relacionamento com o céu, enquanto ele não estava preocupado com o relacionamento, de repente ele olha para o meio lá do campo e ele vê uma caravana de camelos vindo na direção dele com algumas pessoas. Isaac estava tendo relacionamento com Deus e Rebeca estava vindo na direção dele, a mulher com quem ele se casaria. Quando eu li esse texto, Deus falou comigo assim, Júlio, o amor da vida de um jovem cristão tem que ser fruto de um relacionamento íntimo com o céu. Quando nós temos um relacionamento íntimo com o céu, nós estamos plantando um romance na terra. Quando nós buscamos a presença de Deus e desfrutamos da presença dele de modo que a gente vai ser preenchido de todos os vazios da nossa alma, de todas as carências da nossa alma, e descansamos nele, nós estamos plantando uma história de amor na terra também. Porque nós estamos preocupados com as coisas do céu e Deus se preocupa com as nossas coisas, assim como o pai, Abraão, se preocupou com o filho. Assim como Abraão entendeu que era o tempo do filho ter um relacionamento, Deus sabe o seu tempo, Deus sabe a sua hora, Deus sabe o seu momento, você precisa descansar nisso. O segredo para ser um solteiro resolvido como Isaac é ter tempo de intimidade com Deus. É ter tempo na presença de Deus. Para você ser um solteiro resolvido, você precisa desenvolver um relacionamento sério com o céu. Sem isso, nada de ser um solteiro resolvido. Sem isso, você vai viver pulando de relacionamento em relacionamento, de braços em braços, procurando nas pessoas o que só Deus pode te dar. Procurando em pessoas aquilo que só Deus pode fazer por você. Você precisa ser um solteiro resolvido. E para ser um solteiro resolvido, você precisa ter intimidade com Deus. Ter um relacionamento sério com Ele. A minha oração por você é para que você desenvolva um relacionamento com Deus e que, tendo esse relacionamento com Deus, você escreva uma história de amor com o céu, que vai refletir uma história de amor na terra, digna de ser contada, digna de ser testemunhada, para que glorifique a Deus e para que as pessoas continuem acreditando que vale a pena acreditar, que vale a pena esperar, que vale a pena buscar a vontade de Deus. Esse é o desejo do meu coração para você. Seja um solteiro resolvido, tendo um relacionamento sério com o céu. Beleza? Pessoal, até a nossa próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero só recomendar para vocês aqui, antes de encerrar esse livro, nós acabamos de adquirir um lote desse livro. É um livro americano, traduzido para o português, chama Garoto Encontra Garota. Esse livro está saindo a R$ 23,90 no nosso site. Eu gravei um vídeo hoje lendo um trecho desse livro, você pode ver no nosso perfil do Instagram, você vai ver esse trecho do livro que eu li lá e você vai ver. O trecho do livro é: você está preparado para o para sempre? Você está preparado para isso? O autor faz 10 perguntas para saber se você está preparado para o para sempre. Vale muito a pena adquirir esse livro. Garoto Encontra Garota, você encontra no nosso site namorocomproposito.com/loja. Eu tenho certeza que esse livro vai revolucionar a sua vida sentimental. Vai te ajudar a ser um solteiro mais resolvido. E vai te levar a um relacionamento mais profundo com o céu, que vai gerar um relacionamento mais feliz nessa vida. Tá bom? Deus abençoe você que está aqui pelo Instagram.
Deus abençoe você que está aqui pelo YouTube. Até a nossa próxima aula, quarta-feira que vem. Forte abraço, pessoal. Até mais.